Hello everyone, eu sou o Teacher Dante e eu gosto muito de conversar sobre política. Eu vou tentar reabrir meu canal de política e conversar um pouco com vocês sobre coisas que é interessante para mim. E eu queria conversar hoje sobre um debate que é o debate dos liberais versus trabalhistas, feito na inteligência líquida. E basicamente é o pessoal do MBL contra o Federico Crepe, Tamir e um outro moço lá que eu não consigo lembrar o nome dele. Mas eu queria conversar com vocês hoje em relação a um detalhe desse debate que não foi muito combatido. Eles não entraram mais ou menos no ponto que eu quero entrar, né? Eu acho que na realidade teve uma oportunidade perdida muito grande pelo lado do MBL de abordar um problema, e o próprio lado dos trabalhistas deu uma brecha muito grande por meio de uma anedota. E a gente vai fazer meio que um react rapidinho para a gente poder ter essa contextualização. É um dos pontos. A CLT, ela falta direito pro trabalhador. Tem. Inclusive, estou falando como uma pessoa que trabalha, tá? O cara que é CLT, que tá do 6x1, que trabalha no telemarketing, que recebe salário mínimo. Hoje existem absurdos que a gente passa dentro do emprego que não deveriam ser permitidos, na minha opinião. Mas assim... Hoje, e que acontece por uma falta de direito. É isso. Porque vocês partem de uma noção de que não, a gente tem esse... por exemplo... Jornada 6x1. Ontem, para poder viajar para cá, eu tive que sair 1 hora mais cedo do meu trabalho. E aí, quando eu saio 1 hora mais cedo, eu, além de receber o desconto de 1 hora, eu desconto... eu perco o meu descanso remunerado. Saca isso vem só. no desconto. Vamos olhar nesse ponto aqui, nessa questão do DSR do qual ele está falando. É muito interessante, você já consegue ver o posicionamento dele nesses minutinhos aqui que a gente assistiu. Ele é contra, ele acha que a CLT deveria ter mais leis porque ele perdeu, basicamente, o DSR, que é o descanso semanal remunerado dele, e ele acha que isso é injusto, ele acha que ele não deveria ter perdido por conta de 1 hora. A gente pode constituir ali a semântica disso, tentar quebrar parte por parte, mas em primeiro lugar a gente tem que entender o que é DSR. Gente, DSR é uma questão específica que em algum momento alguém pensou, e se a gente desse descanso para as pessoas pelo domingo onde elas não trabalham, ou pela segunda onde elas não trabalham? E aí foi criado, né, uma remuneração, e tem todas as regras, e basicamente a gente tentou fazer uma coisa que parecia ser muito boa, né, que na época parecia ser muito boa, que criou um efeito muito diferente hoje em dia, porque a gente pensa nesse ponto de vista de que a gente ganha R$70 todos os dias, e inclusive no nosso dia de descanso, certo? Só que, na realidade, o nosso trabalho e o nosso valor, ele não é aumentado por conta do DSR. Na realidade, a gente podia estar ganhando R$100 por dia, mas a gente não ganha porque eles têm que diluir esses R$100 entre o 7º dia, ou né, o dia de descanso, então todo mundo ganha R$70 por dia. E tem uma consequência muito grande, muito negativa em relação a essa questão, que é o fato de que se você falta um dia de trabalho sem justificativa, você perde 2. Então, o negócio que antes podia ser simplesmente muito bem organizado e você só perdeu um dia se a gente não tivesse a DSR, hoje em dia você perde 2. E a gente sabe que por conta do cálculo financeiro que é feito, se um funcionário custa mais, eles vão aumentar o preço do produto, alguma coisa vai ficar mais cara e toda a linha produtiva acaba ficando mais cara também, porque isso é um efeito que acaba sendo feito em todos os setores do mercado, né? Todo mundo tem que seguir a regra CLT, a não ser se você for uma pessoa formal, informal, ou né, uma pessoa prestadora de serviços, aí você não tem o DSR. Mas, veja só, isso não é um direito que garante para você mais dinheiro. Na realidade, ele tira de você mais dinheiro, ele te pune mais por faltar. E aqui que eu quero chegar no meu ponto que eles não vão abordar nesse vídeo e que eu acho muito interessante. Eu fiquei pé da cara quando eu vi esse vídeo e eu vi que eles não abordaram isso. Porque esse moço, ele tá literalmente tentando argumentar que a CLT deveria ter mais lei, enquanto ele está falando sobre um problema sistemático da CLT que deveria simplesmente não existir em primeiro lugar. O ponto que ele postou ali é perfeito para mostrar para as pessoas o quão ruim a CLT é. A CLT é ruim porque ela é mal pensada, ela é pensada por um ditador que, na época dele, queria fazer um pacote de leis fixos e extremamente rígidos, porque naquela época aquilo fazia sentido e que a gente tem que seguir até hoje. E esses pacotes de leis não são mais bons pra gente, eles não são mais efetivos pra gente. Então pensa só, aquilo foi pensado com a mentalidade de uma pessoa que achava que o Brasil ia caminhar para um industrialismo muito grande, que a gente ia ter fábrica em tudo que é canto. Isso acabou não acontecendo, a gente tem pouquíssimas fábricas. O Brasil é um
país prestador de serviço. Grande maioria dos trabalhos que a gente tem é prestação de serviço ou atendimento, esse tipo de coisa, mas poucos empregos que a gente tem são industriais. Por exceção aqui do sul, onde que eu vivo, no Vale do Itapocu, que tem uma abundância muito saudável de empregos, mas a gente é exceção, certo? E ele caminhou com essa mentalidade e eu percebo que muito das leis internas que foram feitas para a CLT são pensadas para o industrialismo dos anos 80. Para essa questão antiga. E elas não são mais boas para a mentalidade do jovem de hoje em dia. O jovem de hoje em dia quer flexibilidade, ele não quer se vender para um trabalho, ele não quer lealdade ao emprego e ele quer poder ter o retorno dele sem ter que vender a alma para uma empresa. E querendo ou não, por conta dessas rigidez que ele mesmo fala, que ele mesmo argumenta que deveriam ser diminuídas, eu argumento que elas deveriam ser completamente removidas. A gente deveria remover completamente essa questão, né? No meu mundo ideal, no mundo ideal do Teacher Dante, a gente teria mais empregos do que pessoas disponíveis e por conta disso as pessoas que buscam por emprego poderiam negociar por melhores condições. Então se eu, Dante, quero encontrar um emprego, eu vou pegar e eu vou falar com 10 empresas e essas 10 empresas vão ter que cada vez formular um pacote melhor. Ó, você que é professor, eu quero que você trabalhe ali por 30 horas na minha empresa. Não, mas eu quero que você trabalhe 40 horas, mas eu vou te remunerar mais do que aquela de 30. Entende? E eu quero ter o poder de negociação para eu poder pegar e falar, ó, eu quero trabalhar essas horas, eu quero trabalhar nessa escala e eu quero trabalhar na escala que eu quiser. Se eu decidir trabalhar todos os dias da semana, isso é minha decisão, certo? A gente tem que sair dessa ideologia paternalista do Brasil, aonde que o Estado é nosso pai, ele tem que decidir pra gente o quanto que a gente vai trabalhar. A cultura do painho, né? O tal do painho, tipo, ai, eu vou deixar o painho cuidar de mim. Não, cara, isso é idiota. Eu não sou um idiota. Eu sei o quanto eu posso escolher, eu sei o meu poder de escolha e eu sei as consequências do meu poder de escolha e eu acredito que eu poderia ter controle sobre isso. Ah, mas as empresas vão explorar. Cara, sim, elas vão explorar. E como que a gente resolve o problema de exploração? A gente cria sim leis, o país não precisa ser um país sem leis, a gente precisa de leis mais eficientes, que pensem melhor nessas questões, e a gente também precisa de uma coisa, a gente precisa de mais demanda de trabalho. E se a gente remove essa CLT, se a gente enxuga os impostos que tem de produção aqui no Brasil, que são absurdos, você paga às vezes 80% para você fabricar uma bicicleta elétrica no Brasil, enquanto se você compra da China e traz para a Zona Franca de Manaus, você consegue fazer com literalmente 0% de imposto, não faz o menor sentido. Então eu tenho um incentivo para não trazer emprego para o Brasil, certo? Então vamos lá. Se eu tiro todos esses impostos, se eu acabo tornando o CLT um pacote de leis muito melhor, a gente faz CLT 2.0, onde que a gente tem um pacote de leis muito mais bem pensado, a gente vai ter mais empregos do que pessoas trabalhando, e essas pessoas vão poder escolher. Eu mesmo vi um exemplo muito interessante aqui no Vale do Itapocu, onde que uma amiga minha me contou, e ela achou injusto porque ela ganhou um valor, e uma guria que tem um tempo de experiência em outra empresa, ela foi contratada basicamente pelo dobro do salário dela, né? E por que ela foi contratada pelo dobro do salário dela? Bom, em primeiro lugar, ela já está contratada, então ela já tem aquele contrato e ela, né, não pressiona a empresa. Eu falei, você tem que pressionar a empresa para você conseguir condições melhores. Em primeiro lugar, você tem que saber negociar, certo? Em segundo lugar, a empresa está com uma escassez de mão de obra e eles foram forçados a quase que dobrar o valor do salário para conseguir contratar alguém naquela função. Então a gente tem sim, isso existe, isso é uma realidade. Eu estou dando uma anedota, mas isso é basicamente negociação. Isso é negociação básica. Você, a sua mão de obra, é um poder que você tem e você pode utilizar isso a seu favor, se educando, se profissionalizando ou simplesmente oferecendo um serviço bom que as pessoas vão querer contratar. E se a gente tiver mais empregos, se a gente tiver uma demanda maior, se a gente tiver poucos impostos e se a gente tiver uma CLT que é bem pensada, uma CLT 2.0 que permite flexibilidade, você vai conseguir o que você quer. E você vai conseguir negociar com essas pessoas. Ah, mas e se eles não quiserem negociar comigo? Perfeito. Não negocie com pessoas que não te dão boas condições. Não negocie. Não vale a pena. Se não vale a pena, não corre atrás disso. Certo? Então essa é a minha reflexão que eu queria passar sobre essa questão do CLT. O CLT tem que ser rasgado, sim, sem dúvida nenhuma. A gente precisa de um CLT 2.0, a gente precisa de um CLT mais bem pensado, a gente precisa de um CLT sem tanta lei, cara. Quando eu trabalhava em mercado, era uma loucura, porque você tinha que cuidar dos funcionários. Eu trabalhava basicamente como o braço direito dos gerentes, então a gente sabia, cara, qualquer coisa que podia acontecer, às vezes
se o próprio funcionário fizesse uma coisa idiota dentro da empresa, contra as leis da empresa, ele podia processar a empresa, certo? Então é um país muito low trust society e a gente tem muito problema por conta de processos que acabam basicamente comprometendo o andamento, né, e o progresso do país. A gente precisa disso. Sim, a gente precisa de justiça trabalhista. Eu não estou dizendo pra gente deletar a justiça trabalhista, mas a gente tem que enxugar elas e a gente tem que parar de incentivar a pessoa que quer tirar vantagem das empresas de simplesmente ir lá e processar, processar e processar. Isso não deveria existir, certo? Então essa é a minha reflexão, né? Se vocês pensam em crescer profissionalmente, uma das dicas que eu posso dar é aprender inglês. E se você sente vontade de aprender inglês, você pode entrar em contato comigo. Eu ofereço aulas particulares de acordo com uma metodologia de autoria própria minha, a Simple Methodology, que é a minha metodologia, que você aprende muito mais rapidamente, você aprende com uma facilidade muito maior e você também consegue ter um tempo mais livre para você poder estudar e fazer outras coisas, porque não é um curso que demanda muito. Então é bem interessante, se você quiser, entre em contato comigo pelo Instagram ou qualquer outra rede social e eu posso marcar uma primeira aula para você. Certo, pessoal? Muito obrigado por todos e até mais.